Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um DádivaCast. Eu sou o Mário, estou aqui com Ana Lúcia. E hoje vamos trazer um episódio maravilhoso e muito especial, algo que nós não conhecemos ainda, então vamos conhecer todos juntos. Antes de apresentar, né, o pessoal que está aqui conosco, quero lembrá-los de se inscrever no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever. Clicar lá no sininho para que todas as novidades, tudo que seja colocado no canal, vocês recebam a notificação para que vocês possam ver, né? Compartilhar com o máximo de pessoas possível e curtir o nosso episódio para ajudar o algoritmo a divulgar o nosso canal aqui da Dádiva. Tá joia? E tem muita coisa nova que a gente tem de preparativos para o ano que vem, então acione o sininho para vocês saberem de tudo de novo que vai chegar. Beleza? Estamos aqui hoje, então, com o Felipe e a Ana. Eles são da equipe jovem de Nossa Senhora. É isso? O Felipe, ele é vice da regional. Isso. A Ana é responsável pelo setor BH. E o Felipe é recém-investido ministro de Eucaristia. Exatamente. Muito bom, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Nós que agradecemos. Exatamente, muito obrigada, gente. A JNS tá chique hoje. Participando até de podcast. E para mim, o Felipe, é um prazer poder falar desse movimento que a gente tanto ama, tanto gosta e que transformou de fato as nossas vidas. Então, muito obrigada. Totalmente. Bom, então já para começar, o que é a equipe jovem de Nossa Senhora? Porque assim, eu já ouvi falar na equipe de Nossa Senhora, meus pais já participaram, né? Lá atrás. E é bem antigo, inclusive. Uma equipe jovem de Nossa Senhora Sussurrando, que eu vi vocês na igreja e falei, gente, equipe jovem eu não conheço. O que é esse movimento? Acho que para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o que é o movimento, a gente pode contar um pouquinho da história, né? De como surgiu. Sim, exato. Vocês falaram que conhecem as equipes de casais, não sei se o pessoal aí de casa conhece, mas é um movimento que está aí desde 1930. Eu pesquisei a data antes para poder falar para vocês. Muito bom. 1930 é a 1938, a ZNS. Entendi, Isso, exatamente. E aí surgiu, né, com o padre Cafarel, que ele recebia casais mesmo em casa, aconselhava. Aí ele teve a ideia de juntar os casais e formar as equipes de casais. Então, desde 1930 e poucos, essas equipes de casais vêm surgindo e é um movimento internacional. E aí, em 1976, por ser um movimento internacional, eles tiveram um encontro lá na França e uma filha de um equipista que era o responsável internacional da época, teve a ideia de reunir os jovens que estavam lá por conta dos pais. E aí ela reuniu eles e eles começaram a fazer as equipes, sabe? Começaram a partilhar sobre a vida, né? Lógico que naquele momento de forma meio que informal, né? Não tem toda essa estrutura que a gente teve, que a gente tem das equipes jovens hoje em dia. Mas aí, com o tempo, esse movimento começou a ser estruturado, começou a ter manuais, documentos, de fato, que hoje em dia falam sobre a hierarquia do movimento, né? Por ser um movimento internacional, tem que ter toda uma unidade para que ele não se perca com o tempo, né? E que siga, de fato, o que a Igreja Católica propõe. E aí, assim, o que é as equipes jovens de Nossa Senhora a partir disso? Dessa união de jovens que se unem para poder aprender mais sobre a Igreja Católica. Ela é formada por 8 a 12 jovens que se reúnem em casa uma vez ao mês. E aí a gente tem o apoio dos conselheiros espirituais, dos casais acompanhadores. É um movimento aparoquial, né, que a gente não é vinculado a nenhuma paróquia, mas o movimento também está sempre meio que incentivando a gente a viver essa vida também na paróquia, de ser ministro, como o Felipe foi investido agora, né? Às vezes fazer parte da equipe de liturgia. Então, é um movimento que vive aí em casa, a gente tem os nossos encontros mensais com os jovens, mas é algo que se externaliza de alguma forma aí na nossa missão, seja na vida paroquial, seja na vida com os nossos amigos, com a nossa família. Sim. E eu tive uma dúvida, não sei se vai saber me responder, mas quando surgiu, você falou muito da formalização da igreja, né? Teve algum papa que fez isso, que foi precursor, que incentivou esse movimento em especial? A JNS, na verdade, né? Aí eu posso estar equivocado, mas eu acho que o primeiro papa que deu um reconhecimento, né, para a JNS foi o Papa Francisco. Então, assim, é recente.
Inclusive, acho que mais pra frente a gente já pode até comentar que teve uma ocasião especial, né? Igual a ANS tem os encontros internacionais, a EJNS também tem os encontros internacionais, né? Sendo um movimento internacional. E um dos encontros internacionais que teve foi em Roma, foi em 2017. 2022. 2022. Pesquisei tudo, gente. Sem fake news aqui, hein? E em 2022, a JNS conseguiu ter uma audiência com o Papa Francisco, na época. E aí o Papa Francisco tem até uma matéria no Vatican News falando sobre a JNS. O Papa fez um documento, né? Falando um pouco... acho que isso é comum até, né? Ele pega cada tópico ali, né? Equipes, e ele discorre um pouco sobre o que é ser equipe, né? De jovens, ele também discorre, e de Nossa Senhora. Uhum. É um documento que está até no Vatican News, né? Depois a gente passa o link e tudo. Mas assim, eu não sei se teve um Papa antes dele que chegou a reconhecer a JNS, né? Se teve contato com a JNS. Mas assim, igual a Ana estava comentando, né? Sobre a história de onde o movimento veio, é um movimento que ele é filho da ANS, né? Que é um movimento de casal. Então ele é bem inspirado, né? No carisma que as ANS têm, né? Tanto em termos de orações, nós temos orações que são próprias, né? Assim como a ANS tem as orações dela, mas a estrutura das reuniões é muito parecida, né? O carisma mesmo, né? Da JNS é muito parecida com a DNS. Foi formado, né? Inicialmente por filhos de equipistas, mas se estende para jovens que não sejam filhos de equipista também, né? Dos casais, né? Então, E tem algum limite de idade, vamos dizer assim, tem. Tem. Eu acho que isso que o Felipe falou é bem legal da descrição que o Papa deu, né, sobre esse nome do movimento, Equipe Jovens de Nossa Senhora. Que é equipes porque a gente tem esse carisma de viver em comunidade, de formar amizade entre nós. Dentro do movimento, cada um tem a sua equipe. Então, o Felipe faz parte da equipe Nossa Senhora de Guadalupe e eu faço parte da equipe Nossa Senhora das Lágrimas. Então, a gente vive em equipe, partilha juntos. Então, a vivência em comunidade é muito forte, por isso que chama equipes. De jovens, porque é formado por jovens de 16 a 30 anos. E aí, de Nossa Senhora, porque a gente sempre, dentro do movimento, dentro das nossas reuniões aí, mensais, a gente aumenta mesmo essa devoção mariana que a gente tem. Vocês dois são de grupos diferentes. Somos. Infelizmente o Mário não vai conseguir participar, né? Ela também. Ela também. Mas a gente pode participar da ANS. E a gente vai É verdade. recentemente. Aí, ó. Participar da Recomendo. Tem pouco mais de 2 semanas que mesmo? convidaram a gente Foi pela nessa primeira vez. Ai, assim. ANS isso aí é até que, assim, né? O pessoal brinca, né? Que tem o SCC, aí a próxima etapa do SCC é ANS, né? O pessoal do SCC vai gostar disso. Mas assim, eu tinha falado, né? Eu brinquei aqui, mas na JNS também tem outros requisitos além, né? Além da idade, né? De 16 a 30 anos. Aí, não ser casado, né? Não viver em união estável também, não morar junto, né? Com outra pessoa assim, né? Que você se relacione. E ser batizado, né? Não tem o requisito da primeira comunhão nem da crisma, né? Só basta ser batizado. E acho que são esses, né? Não ser casado, não viver em união estável, né? Vocês falaram que é de 8 a 12. E se aumentar essa quantidade? Aí divide e faz mais. Faz mais uma equipe. Atualmente a gente está com 5 equipes aqui em BH. E aí a gente, assim, completa 12 pessoas ou 10 também, aí a gente forma uma equipe. Isso, exatamente. E a ideia de chegar a 12 é por causa da inspiração dos apóstolos, né? Que eram 12. E os nomes das equipes, o senhor Nossa Senhora das Lágrimas, o senhor Nossa Senhora De Guadalupe. Tem alguma coisa a ver a equipe, o grupo da equipe com o nome? Por exemplo, Nossa Senhora das Lágrimas, aí vocês praticam uma devoção maior a Nossa Senhora das Lágrimas, no caso dele, a Nossa Senhora de Guadalupe também? Sim, com certeza. A gente escolhe a invocação da nossa equipe, né? Então, quando uma equipe se forma, no início do ano, chega lá acho que é pra sexta, não vou saber falar agora, né? Na verdade é mais no início, acho que é a terceira reunião. A gente, meio que cada um apresenta uma invocação mariana que gostaria que a equipe recebesse o nome, aí no final a gente faz uma votação. Então, acaba que cada um conta um pouquinho da história, da invocação, às vezes a pessoa tem até uma experiência meio que pessoal com essa invocação, então aí vai
todo mundo envolvido para ver qual que vai ser a cara da Pra chegar no equipe. consenso. E acaba que como a minha equipe Nossa Senhora das Lágrimas, que é uma invocação até um pouco conhecida, né? É uma invocação Desconhecido, né? pouco Por conhecida. isso que eu tô perguntando, porque é pouco É, conhecido. Pô, Exatamente. Aí a gente a gente reza o terço das lágrimas, né? Quando é dia de Nossa Senhora das Lágrimas, a gente se reúne para poder rezar o e terço. é uma Então, vocação brasileira, né? de Campinas, sim. Você conhece a história toda de Nossa Senhora? Sim, eu sei por alto, né? Lógico que a gente já estudou, Aham. principalmente na época que a gente escolheu o nome, mas essa invocação, ela surgiu por conta da irmã Amália, que era lá de Campinas, e aí ela, se não me engano, estava rezando por uma pessoa que estava doente, então ela estava, eu esqueci o nome que fala, mas como se fosse para trocar meio que a vida dela pela pessoa que estava doente. E aí Jesus apareceu para ela e falou: tudo que você pedir pelas lágrimas de minha mãe, eu concederei. E aí assim foi, né? Exato. Aumentando a É devoção. muito bonita a história de Nossa Senhora das Lágrimas. Sim. O teu professor, não sei se vocês conhecem o professor Rafael Tonon. Conheço. Eu cheguei já, acho que você vai falar, né? Teve uma aula, né, que ele fez, tem no deu uma YouTube, aula. né? Sim. Falando sobre Nossa Senhora das Lágrimas. É muito legal. Eu acho que ele é de lá também, né? De Campinas, se eu não me engano. Eu não sei se ele é de Campinas. Eu sei que ele é da comunidade Pantocrato. Sim, sim. Eu não sei se ele é de Campinas, mas ele conhece muito da Sim, história. ó, ele é muito bom. Sim, tem uns Fantástico. Todas vídeos. as aulas dele são muito São muito boas. Quando ele fala de Simples, é maravilhoso também. Não, a gente Aqui é no doido, Brasil tem muita a gente coisa. é doido pra ir pra Simples, É. né? Tudo que o Mário assiste, ele fala, não, a gente tem que fazer isso. A gente tem que... Haja agenda. Mas a minha dúvida é se esses nomes são eternos, assim, o seu grupo vai ser sempre ou pode alterar? Sempre fica. com o Sempre nome. fica. Mantém o nome. E o processo de escolha do nome também, ele é muito interessante, porque é uma dissertação mesmo, né? Tese, você tem que fazer uma tese em defesa do nome lá que você levou. É, igual a Ana comentou, a gente geralmente faz, né? Na terceira reunião, né, do começo da equipe, a gente faz esse processo de escolha, né, do nome, né, da invocação mariana. E ali cada equipista vai apresentar uma invocação, né? Então, assim, por exemplo, na minha equipe, teve um equipista que levou o nome de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu, por exemplo, tinha levado Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes acabou que não ganhou. Teve outro equipista que levou uma invocação que acho que pouquíssimas pessoas conhecem, que é Nossa Senhora do Portal da Aurora. Não conheço, É. não conheço. Agora, acabou- Guadalupe, Frei Gilson padronizou. Todo mundo É. conhece Guadalupe É. agora. E na época, acho que na época que a gente fez isso, foi em 2023, né? Que a gente começou aqui em BH. E na época, acho que Nossa Senhora de Guadalupe estava se popularizando muito, né? Porque, querendo ou não, aqui no Brasil não é uma invocação mariana que é muito conhecida, né? Não, isso que eu Começou tô a ser falando. conhecida mais recentemente, né? Principalmente por conta do Frei O Gilson. Frei Gilson, Sim. ele é Porque ele apaixonado. fala, A devoção dele, ele Mariana, é reza Guadalupe. por Nossa Senhora de Guadalupe sempre no texto dele, né? Não, no Rosário da No Madrugada. Rosário da Madrugada. E eu fiquei sabendo isso ontem, inclusive, olha que legal. Eu não sabia. Dentre os milagres de Nossa Senhora de Guadalupe, ali do manto de Guadalupe, você sabia que um médico estava investigando um manto, porque sabe que a tinta não tem Sim, não tem. Uhum. Ele colocou o estetoscópio, ele ouviu o batimento cardíaco. Isso aí eu não, Olha, isso aí eu não sabia, não. Eu fiquei, gente. que absurdo. Isso aí realmente. Olha que coisa de doido. Não, o manto ali de Nossa Senhora de Guadalupe, ele é. Assim, eu acho que tem as coisas mais inexplicáveis, por assim dizer, em termos de milagres, né, assim, da igreja, porque o manto inteiro é uma coisa fora de louco, né? É um milagre. Cada detalhe ali tá ali por um motivo. O Frei Gilson anunciou, vamos fazer, vou viajar. Quem quer conhecer Guadalupe? Eu falei, não, imagina conhecer Guadalupe com o Frei Gilson. Nossa, Não, a experiência Exatamente. surreal. quem sabe um dia, É, né, quem cara? Foi o último pacote de viagem dele que demorou a esgotar. Por isso que eu falei, gente, como que o povo não tá querendo? Equipe Jovens vai fazer uma peregrinação pra... Vai fazer. Deixa eu perguntar, os encontros, eles têm um temário, vamos dizer assim, que Tem. vocês seguem, ou provavelmente o grupo tem um coordenador, ou algo assim, né? Ou o coordenador que escolhe o que vai ser Sim, a partilhado. gente tem justamente uma temário. Não sei se... Sim. Inclusive, a sabe. gente até trouxe para vocês aqui de presente o nosso temário. Muito obrigado. E tem 2 temários aí. Os temários são anuais.
Ah, é? Então, Lança, publica Publica. anualmente. E é exclusivo para a Isso. JNS. E isso era uma dúvida que eu tinha, que eu ia fazer, que era o seguinte, assim, como que você... É porque tem início, mas não tem fim. A não ser quando você faz 30 anos, né? Não, você não sai quando você faz Não. 30. 30 Aí anos você é a via- data limite para você entrar. ninguém é Ah, expulso. eu pensava que era quando casa. Porque aí você vai Ou quando você sai. Exatamente. Ou se quer você usar. virar... Sim. Ou vai Sim, para Se o não quiser seminário, ou sair, vai você para a vai, vida. você casa e vai pro Exato. CNS. Exato. E depois de Exatamente. casado, não pode Não continuar, pode. né? Não pode. Aí a gente até fala Ah, que legal, assim. e é da JNS mesmo. É, Olha, exatamente. incrível, São muito exclusivos incrível, da adoramos. moral, tô doido pra Isso. estudar teologia. Aí o Muito de lindo, vocação amei. é o que a Obrigada pelo gente... presente, amor. Nada, Nossa. que bom. É muito rico os temários, assim. Todo capítulo é escrito por uma pessoa que realmente tem muita propriedade para poder falar sobre o assunto, sabe? Aí do ano passado era esse aí de vocação, que a gente estava estudando durante o ano, e desse ano é teologia moral. Então tem muito professor universitário Sim. que tá escrevendo, que escreveu, né, esse livro, é muito rico. A gente adora Não essa sei se parte. vocês conhecem o diácono Alexandre Varela. Não conheço. Ele é famoso até na internet. Tem um blog famoso, o Catequista, né? Ah, sim, Ah, sim, sei, conhecemos. É, conhecemos. ele foi um dos que escreveu o temário de vocação. Tem um capítulo que é dele. Né? Muito Tem muito... Muito legal. Sim. E aqui, como é a paroquial, né? Uhum. Como que surge os diretores espirituais de cada grupo? Como que ele é escolhido, assim? Sim, então, o movimento, como que ele, acho que é interessante falar assim, como que ele se propaga, né? Porque ele, igual, inicialmente ele era com os filhos dos equipistas, né? Mas assim, não é um movimento só para filhos de equipistas, né? Tanto é que eu não sou filho de equipista, a Ana, quando ela entrou, ela não era também, depois por causa, né, da JNS, que os pais dela entraram para a NS, né? Então, o movimento ele se propaga muito em relação à divulgação em paróquia mesmo. Assim, principalmente, né, antes da internet também, isso aí, obviamente, é o principal meio de divulgação, né? É a divulgação indo nas paróquias, né, conversando, falando, divulgando no final da missa e tudo. Também por internet. E pessoas que nós conhecemos também, né? E para os padres também, acabam que os sacerdotes, ou então as irmãs também, né? Porque religiosos. religiosos, né, no geral, eles acabam que conhecem muito por causa da NS, porque eles sabem, a NS é um movimento muito famoso, né? Então, acabam que já tem um contato com a ideia da JNS antes, né, da gente chegar até eles, já ouviram falar e tudo mais, ou então a gente depende muito assim, né, vai em paróquias, né, tem que olhar muito a disponibilidade também do padre, né, e a gente apresenta o movimento e tudo mais e chama para participar, né, como conselheiro espiritual, que é o nome que a gente dá, né, para essa função que é o padre, né, ele é irmã religiosa, um religioso. Ah, tá. O conselheiro espiritual ele sempre é um religioso. Seja padre, ou irmão, ou diácono. Sempre é. Não pode ser leigo, né? Entendi. Tem que ser... E acaba Legal. também que a gente é muito unido com os casais que fazem parte da ANS. Vai ter um casal. Então, Tem um casal acompanhador. Tem o casal acompanhador, isso. Aí, muito das indicações que vêm dos conselheiros espirituais também vem dos próprios casais, sabe? Então, isso é muito legal, essa união que a gente e esse tem. casal, ele é da ANS. É da ANS, Sim. sim, Tem preferencialmente. que Preferencialmente Isso. pode Porque ser como é da do NS. mesmo carisma aí, né, bem parecido, aí eles já conhecem o que eles vivem no movimento de casais e aí conseguem agregar ainda mais nas equipes jovens, né? Sim. Então vocês podem ficar espertos aí. Que vai ser E casal assim, eu acompanhador. queria aproveitar que a gente tá falando de funções. Explica um pouquinho a função de vocês no movimento aqui de BH, do Brasil, cada um. Aqui em BH, o movimento, igual eu comentei, né? Ele é recente, porque ele é de 2023, né? Já teve há muitos anos atrás, né? Isso eu fiquei sabendo até recentemente que teve aqui, tipo, acho que foi em 2002, por aí. Vamos Teve- até contar a história do Papa Francisco, que você comentou, Do quê? da visita com a Ana Luísa. Ah, sim, Então, o BH, né? Como que chegou aqui em BH? Aí, querendo ou não, veio um pouco por causa da NS, porque tem um casal da NS que a filha, os filhos, né? Sempre tiveram contato muito com as NS, com o carisma da NS, e sempre ouviram falar muito da EJNS, só que aqui em BH, né, não tinha EJNS, né? E um dos filhos, né, desse casal acabou que teve a oportunidade por causa de trabalho, né? Porque foi trabalhar em São Paulo, né? Acabou tendo a oportunidade de ingressar nas JNS lá de São Paulo, São Paulo
Paulo capital, porque lá tinha. E assim, e através, foi conhecendo, se encantou, se apaixonou completamente pelo movimento, né? E assim, ficou assim, tem que trazer isso aqui para BH, não tem como, né? E aí ela, inclusive, teve a oportunidade de participar do encontro internacional que teve. Lá Aquele que foi em Roma, que Isso. teve o encontro pessoal com o Papa Francisco. E lá foi principalmente lá, através desse encontro, né? Lá no encontro internacional em Roma, e com o encontro com o Papa, que ela, assim, solidificou totalmente essa ideia de trazer o movimento aqui para BH, né? É a Ana Luísa. Assim, a gente deve muito a ela, porque E ela é plantou a de BH? semente. Ela é daqui de Ela BH. é de BH. É que ela tava, na época, ela tava morando em São Paulo a conta de trabalho, né? Mas aí ela acabou que trouxe o movimento para cá, e o irmão dela, que é o Thales, né? Que é o atual responsável da regional nossa de Belo Horizonte. Ele também trabalhou muito na divulgação da JNS, né? E acabou que o movimento veio para cá muito por conta disso. Então, principalmente ali no final do ano de 2022, né? No começo de 23, teve um trabalho muito árduo que eles fizeram, né? Principalmente a Ana Luísa e o Thales, né? Que levaram isso à frente de divulgação do movimento aqui em Belo Horizonte, né? E os pais deles, né? Que é a Leide e o Paulo, atualmente eles são provincial da ANS. Eles são responsáveis por Minas Gerais. Então, Entendi. assim, é o cargo mais alto, assim, para Minas Gerais, né? Também são pessoas muito queridas, né? Pela JNS, tanto por causa dos filhos, né? E também por conta do movimento da ANS, né? Que eles, assim, são ótimos. E... Mas aí, igual que a gente perguntaram, o cargo de vice da regional. Ah, sim. Isso, a regional, que é estado? Então, a estrutura da JNS, né? Começando de baixo para cima. Começa com as equipes, que a gente chama equipes de base, né? Que são aquelas que a gente comentou, né? De 8 a 12 jovens. E quando você vai juntando várias equipes, né? Igual aqui em Belo Horizonte, nós somos 5 equipes. Quando você vai juntando várias equipes, essas equipes formam um setor, né? Eu gosto de fazer uma analogia, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto porque fica mais fácil explicar. É como se a junção de vários bairros formasse um município. É como se fosse no caso da igreja aqui, que você tem comunidade, paróquia, exato. coronia, regional. Exatamente. Exato, é bem Uhum. parecido com isso. Só que a estrutura da JNS é essa, né? Equipe de base, várias equipes de base se juntam e Como um setor formam um setor, que você é responsável. que ela é Isso. responsável do setor. Recém-responsável, porque antes a gente era expansão. Exato. A gente tinha menos equipes, né? Porque aqui em BH o movimento tem pouquíssimo tempo, desde 2023. Então, recentemente, fazem meses aí que a gente virou setor. E Exato. aí precisa de um responsável de setor para poder unir, né, todas as equipes que tem aqui em BH. Aí a junção de vários setores vira a regional, né? A regional que a gente pertence aqui em Belo Horizonte é uma regional que pega o estado de Minas Gerais todo, mais metade de São Paulo para cima. Então é uma regional grande até, né? Mas tem Tem outros- outra cidade da regional. Eu sou vice da regional. e tem Exato. outra Gente, cidade pra de Minas, É. além de BH? Em Minas tem. Tem, Em Pouso Alegre. Isso, Pouso Alegre tem exatamente. equipe Pouso também lá. Alegre. E em São Paulo tem Itu. Então a regional nossa atual, ela tem alguns, onde tem movimento, né? Tem aqui em BH, tem em Pouso Alegre, em Minas são só os dois, infelizmente, mas assim, tem muitos, isso a gente vai falar, tem muito projeto de expansão, né? Claro, e tem 2 anos só, gente. Sim, exato. pouquíssimo. Divinópolis é um lugar que é fácil de levar. Divinópolis É uma ideia de levar pra lá, É né? um O estádio. estádio. um projeto. Todo mundo marca o Padre Cristian aqui no comentário. Padre Cristian. Pois é. Não, então tem um projeto já, nós vamos falar mais Porque lá é muito forte, a igreja lá é muito forte. Sim, sim. E aí, aqui em Minas Gerais, é Pouso Alegre e Belo Horizonte. Em São Paulo, tem São Paulo capital, Itu. E o setor Itu, né, que é o setor, ele abrange outros municípios também. Então é Itu, tem Rio Claro, que é o município do lado. Tem Sorocaba, também faz parte desse setor Itu. E Votorantim, eu não sei se eu acertei o nome. É um município também lá que faz a região. Tem Jundiaí também. Jundiaí também tem. E tem também em Rio Claro, município também de São Paulo. E também em São José dos Campos. Não sei se eu esqueci de algum. Todos eles Mas fazem só parte da os- sua regional. Faz parte da Da regional. região. Regional. Mas tem outras regionais. Tem no outras. Tem, no total são 8 regionais.
que aí só um mapinha mesmo pra gente poder conseguir dizer Mas qual. espalhado no Brasil todo. Tá, a gente tá acho que em 17 estados e o Distrito Federal também. É enorme o movimento, Assim, gente. É enorme. Todas as regiões, Norte, Nordeste, Todas. Sul, Sudeste. Exatamente, todas. Até pode terminar de falar, que aí depois a gente até pode comentar um pouquinho sobre os encontros que a gente tem para poder Sim, reunir toda essa exatamente. galera, que assim, é o diferencial do movimento. Inclusive, a Ana teve um que acabou semana passada. né? Semana passada, estava em Encontro Campina nacional. Grande pro encontro, gente. Até tô Nacional? meio Encontro queimadinha, nacional. porque estava lá, tava um sol, assim. Que E... massa Pois isso. é. E todo ano tem encontro nacional. Não, não. Não, é de 2 em 2 anos. Sim. Mas tem internacional E se o também. internacional, qual que é a frequência? Aquelas É, coisas super de 2 em curiosas, mas 2 nunca vou anos poder também. participar, né? É de 2 em 2 anos. Que aí, legal. esse ano a gente teve o nacional, aí ano que vem o internacional, vai possível intercalado, regional, É. aí depois nacional. Sim. E aí, só voltando para aquela ideia da estrutura, né? Que aí várias equipes formam um setor, vários setores formam uma regional, várias regionais formam um nacional, que é o Brasil, no caso aqui, né? E aí, o nacional forma o internacional. Então, essa é a estrutura, assim, né? Hierárquica do... Tipo assim, como se fosse um ente, né? Da federação, assim, né? E assim, acaba que é relativamente simples até, assim, né? De entender a estrutura. Sim. E dentro de cada um desses não sei como posso falar. Dessas estruturas. Dessas estruturas, né? Desses entes, assim, né, que são formados, tem os responsáveis, né? Que aí, por exemplo, igual aqui em Belo Horizonte, né? A gente acabou de ver um setor, o responsável é a Ana, né? Então, a Ana, ela é responsável pelo setor. E aí, dentre as funções que ela tem aqui, né? Como responsável é dar continuidade do movimento, né? Preservar o carisma do movimento, né? Divulgar o movimento, expandir o movimento aqui, cuidar basicamente dessas questões assim, né? Mais missionárias, por assim dizer, dentro do setor, né? E a manutenção dele também, né? Porque vão ter problemas, né? Vira e mexe, acaba que, por exemplo, às vezes isso acaba que acontece muito, né? Em Belo Horizonte a gente ainda não presenciou, mas provavelmente no momento a gente vai. Que muitos dos sacerdotes, né, que são conselheiros espirituais, o sacerdote muda toda hora, né? Ainda mais quando é religioso, pertence a uma ordem religiosa, que um dia ele tá aqui em Belo Horizonte, no outro dia tá lá no Pará. Então, e aí a gente tem que correr atrás para achar outro padre e tudo mais. Outro conselheiro. Então aí o responsável do setor, a Ana pode até falar mais sobre isso, né? Quais são as atribuições, né? Mas aí é a mesma coisa. E o responsável do setor, e tem outras funções também, né? Tem o vice, tem o tesoureiro, que cuida do dinheiro, tem a comunicação, né? Que cuida das redes sociais, tem o... Eventos, tem diversas funções. Isso que eu também acho muito legal do movimento, porque nessas microestruturas é necessário a gente ter pessoas mais à frente para poder meio que tomar a iniciativa, né, das coisas e não deixar o movimento se perder. Mas o legal também que eu acho é que o jovem se torna protagonista, sabe? Eu como responsável de setor, eu não vou e nem estou atuando sozinha, sabe? Tem toda uma equipe, todos os jovens mesmo aqui de BH estão muito envolvidos para poder fazer o movimento ir para frente. Isso que eu acho mais legal, assim, independente de você ser responsável, de você estar na parte de eventos, de comunicação, todo jovem tem uma voz lá dentro e que, assim, se a pessoa tiver uma ideia de que, vamos fazer um evento sobre o temário desse ano, teologia moral, vamos fazer um evento sobre virtudes, por exemplo, né? Sim. Esse jovem tem total abertura para poder fazer, independente de estar na equipe de setor, sabe? Então, eu acho muito legal esse protagonismo jovem que o movimento também traz para a gente. E para além da vida espiritual, também dá para a gente desenvolver várias habilidades, né? De comunicação. Tô até brincando que, assim, virei... também por conta do movimento. Exatamente. Do mesmo jeito que você começou a frequentar a igreja. Você acha que foi lá quando viu só tinha Jesus. Só depois que foi encontrar na mãe. É um incentivo, né? As pessoas... Eu conheci a Ana na igreja. Certíssimo, é o melhor lugar, né, melhor gente? Melhor lugar. Melhor lugar. E aí, mas nas equipes de base também, né? Que é a célulazinha do movimento também tem funções lá dentro, né? Tem o responsável, o vice-responsável, o tesoureiro, também tem essas funções, né? Dentro dos jovens ali que participam. Eu, atualmente, sou o responsável da minha equipe de base.
E sou vice-responsável do regional. E o responsável da regional também é daqui de BH. Entendi. Uhum. E as equipes, elas são... O movimento, ele é paroquial, mas as equipes, a sua equipe é com o pessoal daquela paróquia Aquela ou também região, espalhado Não, pela não, cidade? região. Não, então, a gente sempre tenta, na hora de montar a equipe, a gente tenta sempre considerar a questão da localização e da locomoção, da disponibilidade de cada um. Mas ela não é vinculada a nenhuma paróquia. Então, por exemplo, na minha equipe, eu moro no Itapuã, na região da Pampulha, mas tem gente do centro, né? Da região lá do centro que mora, que é da minha equipe também, gente de Cidade Nova. Então, assim, não tem muito essa ideia assim, né? A gente tenta sempre zelar pela proximidade, para ficar mais fácil, tanto para ir para a casa do outro equipista, né? E questão de logística também, porque muitas pessoas, né, como é um movimento que permite jovens a partir de 16 anos, muito ainda não tem, não dirigem, né? Ou então não tem outro meio de se locomover, tipo, tem mais dificuldade de mobilidade mesmo, Uhum. né? Então, a gente sempre tenta zelar pela observância, né, de colocar jovens dentro da mesma equipe que moram mais próximo, né? Mas assim, não é nada vinculado à paróquia, né? Então, E os encontros são cada dia na casa de um. Cada Isso. mesa. cada mês, Cada mês. cada mês é na casa de um. A gente tem as nossas reuniões formais, que a gente diz que são essas, que acontecem uma vez no mês. Uhum. E aí, uma vez é na minha casa, outra vez é na casa do Felipe, por exemplo, se ele fosse da mesma equipe, né? A gente vai fazendo rodízio. E até um ponto bacana que, falando do conselheiro espiritual, que ele visita a nossa casa, né? Então gera muita transformação. Participa também, Participa. participa. Todos os Exatamente. encontros. Todos os encontros. Todos os encontros, Todos os encontros. sim. Nossa, mas tem que ir todo- muito. realmente é difícil arrumar um conselheiro espiritual, porque o padre tem disponibilidade para todo mês ter um dia para encontrar porque o padre é muito atarefado. Né? Alguns Sim. pais acabam que amam a gente, então eles fazem. Tô brincando, mas é assim. Se não amam, deveriam, porque é o futuro da igreja. Não, pois é. Mas aí, e além do conselheiro também, conselheiro espiritual, o casal acompanhador também, em toda a reunião. Participa de toda reunião. Eles E são justamente o exemplo de duas vocações, né, que a gente segue. Então, assim, da vida religiosa ali, né, da vida tanto do lado ali masculino, né, do sacerdote, né, então, o irmão religioso, e do lado feminino, numa irmã, né. Então, é o exemplo, né, de uma vida, de uma vocação. E do outro lado, né, por causa do casal, exemplo da vocação matrimonial. Então é muito importante, isso aí é muito bom pra gente. Isso aí é algo que só, assim, pelo que eu conheço, né, é o único movimento que proporciona essa proximidade, né, com casais, né, que são exemplos, né, de casal cristão, casal católico, né, e também de sacerdotes, né, de irmãs que estão em contato direto com você, ali direto, viram seus amigos, de fato. Igual, era algo que muita gente pensa, né, do distanciamento, né, que as pessoas têm com os padres, né, e com pessoas do clero, né, no geral também, e com irmãs de caridade religiosas. E a gente vira verdadeiros amigos deles, né, tipo assim, é meio diferente, meio engraçado de pensar, né, que você é amigo de um padre, né, o padre é seu amigo, você manda mensagem pra ele manda mensagem pra você, ou então com uma irmã. Isso. É algo que é muito Aí, legal. a gente ganha uma Muito proximidade muito grande e acaba sendo um exemplo para nós, que nem o Felipe mesmo disse. Às vezes a gente vê o conselheiro como uma pessoa muito distante, né? Que às vezes só encontra na missa. E aí, Sim. nas EJNS, o padre, a irmã, tá visitando a nossa casa. E ainda, às vezes, para os meus pais, por exemplo, né? Eles tiveram a oportunidade de ter contato com um padre que vinha até minha casa e também se aproximar dele de alguma forma. E só transforma a casa inteira. Exato. O padre religioso que for, ele é conselheiro espiritual. Conselheiro espiritual. Exato. Isso. Mas ele dá direção espiritual para os membros do grupo também, ou não necessariamente? Pode dar, sim, né? Uma sim, direção sim. espiritual. Dentro da nossa reunião formal, a gente tem um momento que eu diria que é o ápice da reunião formal, né? Que acontece uma vez ao mês, que é o momento da partilha, onde a gente vai se abrir mesmo, tanto para os jovens que estão ali, quanto para o conselheiro e para o casal, e vai partilhar sobre a nossa vida espiritual, pessoal, o que está acontecendo de bom, de ruim. Então, ali é um momento para o conselheiro e para o casal, principalmente que tem mais experiência, dar um certo direcionamento, mas claro que a gente sabe que direção espiritual, né, não é só isso, exige um encontro individual mesmo, ali com o conselheiro espiritual. Aí pode acontecer
das vezes eu, como jovem, pedi para o meu conselheiro espiritual ser o meu diretor espiritual, né? Ah, Mas minha equipe. não é obrigatório. Não. Não, Ele, na isso. verdade, ele só conduz o momento ali, o grupo. Ele Sim. querendo ou não, ele dá o suporte, né, religioso para os membros do grupo, né, para os equipistas. Mas a função ali do conselho espiritual vai muito além disso também. Uhum. Então, igual, dentro dos momentos que a gente tem ali na reunião, tem um momento que é o momento da leitura, né? Leitura do evangelho, né? Uhum. Leitura da palavra. E a gente tem uma homilia particular, basicamente. Né? É. Então é bom demais. E assim, o padre, né? Vou dar meu exemplo aqui, né? Que é o padre Elielton, inclusive, lá da paróquia. Uhum. Ele é o conselho espiritual da minha equipe. Assim, eu sou suspeito pra falar dele, né? O pessoal da minha equipe também, o Thales, que é da minha equipe, que ele é assim, a gente não consegue viver sem ele, não. Ele é nosso pai também, então. E assim, ele dá o direcionamento da nossa vida, assim, de vários aspectos, né? Tipo, tanto dentro da reunião como fora. Então, assim, é importantíssimo pra gente a figura do conselheiro espiritual. E pro casal também, né? Que também vai ter uma outra linha, assim, né? Uma linha vai voltada pra experiência conjugal, né? Então, são exemplos, assim, que não tem como, né? E a bênção sua, porque ele é jovem, né? Ele é novo. O Padre Elielton é. Sim. Super novo. Exato. Então, assim, acaba que eu acho que ele abraça o movimento com eu vou falar, uma vitalidade, assim, de jovem também. Com É, certeza. Exato. Facilita a identificação, né? Sim, exato. E a Que gente bom que acaba. vocês tiveram. Tomara que os outros também tenham esse privilégio, Sim, né? sim. Sim, Porque- a gente é muito bem de conselheiro espiritual, de casal acompanhador, todos assim são perfeitos É. mesmo. E acaba que a gente acaba que vai criando, né, uma comunicação ali, um senso muito grande de aproximação com o carisma dos nossos conselheiros, né? Por exemplo, o Padre Elielton, ele é camiliano. Então a gente, assim, a gente é muito mais camiliano. A gente brinca que a gente é da ordem terceira de São Camilo. E assim, da mesma forma que tem equipe também que é carmelita, né? No caso da equipe Nossa Senhora das Lágrimas, que a Ana faz parte, quem acompanha eles é o Frei Alain, né? Que é carmelita, lá da Da Nossa Senhora do paróquia Nossa Carmo. Senhora do Carmo, sim. E aí tem a irmã Tem a Lidiane. irmã Lidiane, tem que é da carisma Toca de franciscano, né? Assis. Exato. Tem o Platini, que é diácono agora, diácono. né? Vai ser ordenado padre ao final do ano, né? No começo do ano. No começo do ano que vem. vem. Ele Isso. é claretiano. Claretiano. Lá da Basílica de Lourdes. E Eles tem, ficam lá. e tem o padre Luiz Gonzaga, que ele é jesuíta. Jesuíta. Sim. Não, bem legal, que são vários. Vários, pois é. Exato, né? Pois é, isso é ótimo, né? Fica muito rico. Com certeza. Verdade. E o bom também, não, só te interromper Não, claro, rapidinho, pode falar. que a gente tendo essa proximidade com esses padres, né? A gente acaba que tem os nossos QGs também, né? Porque É verdade. igual, por exemplo, o exemplo do Platini. O Platini, ele é diácono lá na Basílica de Lourdes, né? Então, assim, a gente tem uma proximidade muito grande, né, de fazer nossos eventos lá na Basílica, né, que é um ponto muito central e é assim, belíssima, né? Então, assim, quando a gente precisa fazer reunião, né, de tanto dos eventos que a gente faz, como das reuniões informativas, né, que a gente faz para apresentar o movimento para os jovens que estão interessados, a gente vai ser o Platini, consegue reservar aí pra gente aí o salão? Assim, A Eliane. reservado. Então, assim, Tá certo. É ótimo. da mesma Sim. forma lá na Nossa Senhora do Carmo. Isso. Que acaba que dentro do movimento, né, a gente tem vários eventos, assim, durante o ano. Meio que a nossa obrigação é participar da reunião uma vez ao mês, mas sempre a gente tenta fazer uma adoração ou um momento de formação, ou às vezes reza o terço, vai numa missa mensal, então a gente sempre dá prioridade para poder visitar, né, a casa dos nossos conselheiros. Exato. Então é muito bom E ter esse espaço. Era exatamente isso que eu ia perguntar, assim, a questão de se existia uma agenda de retiros, se existia, vocês falaram dessas duas referências, se existia algum movimento de vocacionado. Tipo assim, tem algum, sei lá, algum momento que vocês experimentam isso? Tem algo do movimento específico que estimule a identificação com a sua própria vocação, já que vocês têm essa experiência, e num momento muito decisivo na vida da pessoa, né? Sim. Assim, o Mário fez, né? Ele fez você fez um movimento vocacional, né? Eu fiz o vocacionado.
Eu fiz na comunidade Árvore da Vida. Uhum. Aí eu fiz vocacionado, vi que a minha vocação não era sacerdócio, daí 2 anos a gente começou a namorar. Ah. Mas assim, eu gosto muito, porque eu penso que esse Mas eu período tive de o processo vocês. do diaconato permanente. Entendi. Mas atualmente você tá no processo? Não, eu parei, eu parei o processo no meio. Na verdade, o que acontece? É porque para você Uhum. seguir com o processo inteiro, você tem que apresentar uma documentação na cúria, né? Uhum. Na diocese. E dentro dessa documentação precisa do seu comprovante de crisma. Ah, entendi. Eu crismei em 95 em Itapuã. Mas na época, a Igreja Nossa Senhora da Piedade ela fazia parte da paróquia Cristo Operário. Pois é, isso aí é o que eu. Depois que eu fiquei sabendo, eu pensava que era ao contrário. Não, Que a Cristo Operário que era do. não. A matriz sempre foi a Cristo Operário. Ó. Tanto Itapuã quanto a Paz, né? Aham. Misericórdia e a Paz, Piedade e Paz faziam parte da paróquia Cristo Operário. Uhum. Ela separou, se eu não me engano, em 2000. Eu crismei em 95. E toda a documentação fica na matriz. Sim. Então, quando eu fui pedir o meu certificado de crisma lá no Itapuã, não tinha. Tinha que procurar na Cristo Operário. E a Cristo Operário perdeu toda a documentação Nossa. desse período. Então, eu não tenho o meu certificado de crisma em lugar nenhum. Aí a moça falou assim, ó, para eu fazer para você, eu preciso que você me traga alguém ou uma foto, Testemunha. tipo assim, uma foto sua crismando, Sim. Aham. ou alguém que tava, meu querido, isso foi em 95. Não Pra eu encontrar com alguém, Não, em foto, né? poxa, vai Foto ser ele é complicado. ter que procurar no álbum, né? Tipo, Exato. Pois é, na época era fotografia mesmo, pois né? Então, aí eu tentei, procurei um monte de gente, tentei um monte, aí por fim eu desanimei, falei, sabe? A hora que eu Entendi. consegui, aí juntou outras coisas também, outros projetos, outras coisas para fazer, comecei a estudar um monte de outras coisas Uhum. da igreja mesmo, que, pô, eu adoro estudar. Por isso que eu vi esse livro aqui da Teologia Moral, eu falei, meu Deus, eu vou Ele dar é bom coisa que eu quero Adorou, estudar. né? Ele tá perfeito, É uma gente. das Os coisas que eu quero dois são estudar Teologia ótimos. Moral, eu vejo muito o professor Vitor Salles, Uhum. que ele é doutor em Teologia Moral, né? E é fantástico. Eu não sei nem se ele escreveu um capítulo aí. Não lembrar. sei, não vou lembrar, Mas pode mas ser que o, sim, né? você vai gostar bastante. Você vai gostar. Eu acabei parando, mas eu devo voltar. Legal, pô, legal É. demais. A gente, Ótimo. eu acho que Deus está incomodando muito, assim, tipo assim, vamos seguir, porque quando ele fez, né, o processo de vocação, ele viu que era um matrimônio, mas sempre, assim, com o viés de não abandonar a vida religiosa. Uhum. Serviço Então, da igreja, eu lembro né? que a gente casou, assim, quando a gente casou, a gente falou assim, nós vamos casar e ele vai ser diácono, era uma certeza, assim. Uhum. E aí a gente esperou dar os 5 anos, que é o obrigatório, né? Uhum. Precisa ter 5 anos de matrimônio para entrar no processo. Aí a gente fez 5 anos de casado na pandemia, em 2020. Uhum. Então a gente não conseguiu teve começar que naquele esperar a pandemia. momento por causa disso. Mas desde que a gente casou, a gente imaginava e todo mundo falava como que vai ser para você, para mim. Não era surpresa, porque eu sabia da vocação. E eu acho que Deus está incomodando bastante, né? Se Deus quiser, ele volta o processo. Mas, assim, o que eu estava falando é que eu acho tão crítico esse momento, período de faculdade. Sim. Assim, quando eu Sim. penso na minha vida, eu sigo uma vida religiosa, assim, de vida. Minha família não é católica, tão católica assim, Uhum. mas desde o começo ali eu fui indo pela igreja muito por conveniência. Mas eu falo que o problema mais crítico foi depois dos 16 anos. Sim. E assim, é muito importante esse movimento para você não perder o foco em Jesus. Uhum. Com certeza. E assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, a importância de viver uma universidade estando no movimento, de vocês, todo o discernimento de namoro santo, tudo isso. O que o movimento agrega para as famílias, porque eu acho que para nós, nosso filho mais velho tem 8 anos, ainda não está nessa fase, né? Sim, sim. Mas eu acho que um Falta pelo acalento. menos 8 anos. Mas eu acho que seria um acalento para os pais que estão preocupados com a juventude de hoje em dia, com tanta gente, assim, a gente às vezes até fica perdido, né? Eu fico brincando que eu virei católica porque eu falava assim,
o jovem tem futuro. Lá na Aham. Paz, o povo fala assim, jovem, os catequistas na época, né, eram pessoas mais velhas e falavam muito isso para mim. Ah, que o jovem não tem Joga futuro. Eu futuro falava, da gente, nação. aí eu ficava assim, por que que existe então? Por que que você é catequista de jovens? Você acha que o jovem Ah, não o tem jovem futuro? fala que não tem futuro. Não tem. futuro. O mais velho falava, e eu falava, gente, então por que você está liderando o movimento jovem? É, Isso é faz um sentido. movimento Pra jovem. quê, né? Uhum. Então eu fiquei na igreja por isso, porque eu falei assim, eu vou provar que tem. Entendi. E assim, e realmente, para nós pais, agora que a gente já tá nesse lado de cá, a gente não somos mais jovens, é muito legal saber e incentivar, né, os filhos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pode falar. Assim, a gente sabe que manter essa unidade de vida quando a gente é jovem é muito difícil, pelos motivos que você falou, né? A gente tá num momento que as universidades estão perdidas, É o momento escola de também. sair, de Tá perder. tá tudo uma confusão. Mas tem uma frase dentro do movimento que eu acho muito bonita e que reflete muito do nosso carisma, que diz assim: descobri que sozinho jamais chegaria até vós. Dentro do movimento, por ser um movimento de carisma comunitário mesmo, às vezes, quer dizer, entra aqueles jovens que já teve algum contato com a fé, assim, já é católico, né? Pelo menos, nem que seja por tradição também da família. Então, às vezes ele entra numa equipe e tem jovens de diferentes momentos. Tem jovens que começaram a caminhada agora, tem jovens que já são de caminhada longa. Então, é bom que a gente tenha contato com outras pessoas que estão nadando contra a maré, sabe? Isso vira inspiração mesmo pra gente e vira um meio de fortaleza pra gente poder enfrentar esse mundo louco que tá, sabe? Igual a JNS foi muito legal que a Ana falou, porque a JNS, você vai ter dentro dela pessoas que estão em fases completamente diferentes, assim, dentro da vivência do catolicismo. Então, assim, vai ter pessoas que, assim, eram católicos por causa de família, né? E que, assim, tiveram a vontade, assim, né, de começar a se aproximar da igreja agora. E aí entrou na JNS. Então, assim, a pessoa não vai saber nada da doutrina, vai saber nada do, sei lá, de coisas que são pra gente, né, que tem um conhecimento maior, né, que gosta de estudar mais sobre a igreja, seria algo básico. E em contrapartida vão ter pessoas que sabem muita coisa da igreja, tanto da doutrina, da fé mesmo, né, da igreja católica. E o legal é ver, né, isso aí é algo que até está na nossa oração, né, que de compreender, né, nós temos uma oração, que é a oração do equipista, que tem uma parte dela que fala, né, que é chamado, né, o jovem a compreender a fase de cada um, né, agora eu vou fazer Sim. feio aqui, que eu não vou lembrar como é que é exatamente. Mas tem a parte que fala, né, sobre compreender a lentidão do caminhar, né, de cada um. Uhum. Por causa que tem pessoas que estão em diferentes fases de vida ali, né? De vida tanto na fé mesmo, de vida, tipo, profissional. Você vai conviver com gente que que já tá trabalhando já, tipo assim, já tá construindo sua carreira, e gente que tá fazendo Enem, né? Então, são diferentes fases de vida, diferentes fases, né? Tanto profissional quanto dentro da fé. E a ideia, assim, que eu acho mais bonito, é o que mais me faz ficar maravilhado com o movimento, é de ver as pessoas crescendo, né? Porque eu já fui essa pessoa, né? Que estava conhecendo, estava interessado, né? Estava com aquela interrogação, querendo buscar cada vez mais e aberto para receber, né? Todo o ensinamento da igreja. Então é muito bonito ver essas pessoas que estão nessa fase. Essas que estão nessa fase de querer buscar conhecimento, querer entrar dentro da vida da igreja, né? Que estão buscando ali realmente Deus, né? E você vê essa pessoa evoluindo, né? Ao longo do tempo, assim. E ver as pessoas que não, assim, não iam nem na missa no domingo, começar a ir na missa. Então, assim, você vê essa evolução. E às vezes é muito por influência das pessoas que estão ali no seu entorno ali dentro da equipe, né? Então, assim, é muito belo isso. E assim, igual a Ana tinha comentado também, né? Que é um momento muito crítico para o jovem, que é um momento ali o que você se consolida, né? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente é criança, a gente não vai na igreja porque a gente quer, né? A gente vai porque os nossos pais mandam a gente ir, né? E ali, quando você vai crescendo, vai ganhando mais autonomia, né? Você entra no ensino médio, você já fica, se rebela mais no sentido, assim, de não ir porque seus pais vão, né? Mas você não vai porque você não quer. E a gente espera que ele volte, né? Então, a JNS é um movimento tanto para as pessoas voltarem, quanto para aquelas pessoas que permaneceram dentro da fé, né? Ao longo
do caminho ali, né? Da sua juventude. E eu, assim, eu e a Ana meio que somos exemplos, o primeiro exemplo, né? Pessoa que era, saiu, voltou. Ou então, assim, igual a Ana falou, minha família não, ela é católica, né? Minha família toda é católica, mas não é praticante, né? Tirando hoje minha mãe e minha avó, o restante não é praticante, né? Não é católico praticante. E assim, e quando eu era criança, até minha adolescência também, né? Porque eu até falo assim que eu me converti ao catolicismo, porque apesar de eu, né, ter nascido em berço católico, ter feito a primeira comunhão, aí, mas já na época da crisma lá, eu já me rebelei. Então eu me rebelei um pouco antes. Eu falei assim, não vou fazer essa crisma não, não quero saber disso não. Você fez a crisma onde? Eu fiz a crisma, é um pouco difícil de entender, mas eu fiz, na verdade, eu me crismei através, na paróquia Sagrada Família, foi ano passado, inclusive, final do ano passado, dezembro, vai fazer um ano. Mas eu fiz através de aulas de doutrina que são ministradas pelo Centro Cultural Itacolomi, que é da Opus Dei. Incrível. Frequentar. Você vai no encontro lá das quintas-feiras dos jovens? Tem muito tempo que eu não vou, mas quando eu vou, eu vou. Eu vou no recolhimento Quando da eu vou, eu segunda-feira. vou. O recolhimento da segunda-feira do mês Aham. é pro... Pessoal mais Os velhos, né? Os velhos do pré-história. Eu já fui em uma. Eu já fui em um encontro, né, que tem lá, né? Acho que terça-feira é pro público amplo, né? Eu não vou lembrar exatamente agora, né? Que tem as meditações, né? Meditação quinta-feira é dos jovens profissionais. É. Sexta-feira é pros jovenzinhos. Eu não E sei, eu sei que terça-feira ou segunda, que é pro público amplo, que aí eu fui uma vez, que aí tinha os cabeça branca lá. A segunda-feira do mês, toda segunda-feira do mês tem recolhimento para homens. Sim, sim. Aí eu não sei se é esse do público amplo ou se é Não, só dos é. velhos. Não. Aí são duas meditações. Entendi. Tem uma não é isso. meditação, aí tem um desagravo, depois tem outra meditação, aí tem a bênção do Santíssimo e vai embora. Então acho que é isso mesmo. É porque assim, eu gosto muito assim, né, da obra, mas eu não sei muito a fundo assim, toda essa estrutura deles assim, eu gosto muito. É bem legal. Mas aí eu fiz a crisma por lá, pela obra. Fantástico. Foi Sim, fiz aula de doutrina lá e muito bem feito, inclusive. exato, e me crismei na Você tá com quantos anos? Eu tô com 24. Então, até porque crisma para adulto já é Então, diferente. eu comecei, como assim, igual eu falei, eu não me crismei na época da crisma mesmo, né, por volta dos 15 anos. E eu, quando eu entrei na JNS, que eu fui buscar fazer a crisma. E aí eu fui primeiro lá na Cristo Operário fazer. Porque na época, quando eu fui fazer lá na paróquia, não tinha. Não tava tendo. Tava numa fase meio pra baixo, né? E aí eu fui na Cristo Operário, que era mais perto, né? E a Cristo Operário é uma paróquia gigantesca, né? Sim. Ali vai muita gente e tem crisma todo ano. São E o, muitos jovens. e o movimento Jovens. o movimento EJC lá é absurdo. Muito Isso, grande, exato. né? E aí eu fui buscar na Cristo Operário fazer. Só que aí eu entrei, assim, e eu insisti, na verdade, porque tem o catecumenato, né? E a crisma para adultos, né? E tem a crisma pro pessoal da idade da crisma, né? Por volta dos 15 anos. Eu insisti para fazer no pessoal dos 15 anos que ia começar mais cedo. Porque eu queria fazer, queria começar já, né? A todo vapor. E aí eu comecei com o pessoal mais jovenzinho. E aí eu falei assim, isso aqui não dá pra mim não, que é outra mentalidade das crianças e tudo. E eu já com 23 anos já, eu era o mais velho. E aí eu falei assim, não dá não. Aí eu saí da É mais crisma, beabá não, também. é o beabá, tipo coisas que são bem básicasinhas assim, né? E aí eu já tava numa fase já, tipo, de querer conhecimento extremo, tipo teologia moral, assim, coisas assim, entendeu? E aí eu fui lá fazer as aulas de doutrina pela obra, pelo Opus Dei, que dão a capacitação, né, que é permitido para fazer a crisma, né, e a paróquia lá, a Sagrada Família, ela abre esse espaço, né, para o pessoal da obra fazer a crisma lá. E aí foi ótimo. E eu fiz dessa forma, que foi a crisma. Isso é até um ponto legal que o Felipe comentou, que assim, dentro do movimento tem gente que fala, não vou entrar porque já participo muito da obra, por exemplo, ou sirvo muito na crisma, ou faço parte do EJC. E não, você pode entrar na CJNS
para, enfim, justamente às vezes te ajudar a servir com mais força no âmbito que você, sabe, já serve. Isso é muito legal. Que o movimento também ajuda a ter reflexões como está o seu serviço dentro da paróquia, dentro da obra, dentro de outros lugares. Então não é impeditivo, né? É. Muita gente pensa por esse lado que vai ser, ai meu Deus, vai ser mais um movimento, Sim, sabe? Mas é um movimento que se completa também com os outros. sim. E dentro do grupo, né, que você falou que vocês procuram o pessoal que mora mais próximo para ficar mais fácil essa Uhum. logística. Sim. Mas vocês se preocupam com alguma uma homogeneidade de idade, por exemplo? Ou não tem problema? Sim, Ou tem um grupo, a galera mais jovem fica nesse grupo Aham. aqui, ou o pessoal mais do meio aqui, ou os mais velhos ali. É. Até por conta dessa diferença Sim, sim, Uhum. sim. de conhecimento e de Vivência. vivência mesmo, Isso. né? Com certeza, dentro da equipe, por ter esse momento de partilha que a gente comentou, que a gente fala sobre a nossa vida, para a gente poder ajudar o outro, a gente tem que estar ali na mesma fase, né? Para ter também, tanto para poder ajudar, mas também ter uma certa identificação. Então a gente prioriza também colocar pessoas da mesma faixa etária, né? É. Como tem uma faixa etária aí muito ampla, de 16 a 30 anos, a gente vai evitar, vai fazer o possível para que, né, tenha uma pessoa de 16, de 30 anos na mesma equipe. Lógico que às vezes não é possível, mas assim, no geral, aqui em BH, seguiu essa regra. E às vezes assim, e não é algo absoluto que a gente tenta evitar também que sejam, tipo, sempre pessoas com a idade muito próxima, porque isso acaba que pode ser prejudicial Sim. em conta própria, assim, porque às vezes você não vai ter uma experiência com uma outra faixa etária que pode te ajudar, entendeu? Então, assim, acho que, na verdade, assim, a gente tenta sempre buscar ali algo mais ou menos próximo, né, na idade, mas eu acho que a gente não tem muito problema com isso aqui em Belo Horizonte. Nós temos uma equipe, né, a equipe Nossa Senhora Aparecida, que ela concentra uma faixa etária mais avançada, mas não é algo, tipo, muito absoluto, assim, pessoas só acima de 25 anos, né, de 26 anos, e tem uma equipe que tem um pessoal mais novo também, mas também varia, tem pessoas mais velhas nela, pessoas mais novas. Então, assim, aqui em Belo Horizonte é um pouco variado, mas, assim, graças a Deus, a mentalidade dos jovens, né, dos mais jovenzinhos, é bem adaptada à mentalidade do pessoal mais maduro. Então, acaba que a gente não tem muito esse problema, assim, de disparidade, assim, tanto de mentalidade mesmo, né? Obviamente tem as características, né, de cada faixa etária, mas acaba que a gente não é um grande problema. Até porque aqui, como tá começando também, então são poucos grupos, é mais difícil você ficar Exato. Sim. cerceando, né? É. Talvez na hora que a gente vê aí 200 grupos em Belo Horizonte, aí fica mais fácil. Se Deus Sim, quiser. A é gente é bem babyzinho, que nem eu tava num encontro nacional, né, nesse último final de semana, que a gente tem contato com outras pessoas que participam de outras regionais, né? Então a gente tava comentando com uma amiga que foi, né, e um outro amigo também. Nossa, a gente é muito bebê ainda. Tem, assim, pessoal de Barreiros, que lá no Nordeste tem 16 equipes, muita gente, sabe? Então a gente ainda só tem 5, mas graças a Deus 5 muito bem formadas e também pelo tempo de movimento que a gente tem aqui em BH, né? Desde 2023, então o movimento vem crescendo muito bem, graças a Deus, mas estamos ainda caminhando para expandir cada vez mais. Queremos todos os jovens de BH participando. E falando em expansão do seu salário, que já tem projetos para expandir Sim. para outras cidades Sim. de Minas, né? Aham. Vocês já sabem É. quais cidades já tendem a começar? Então, aqui em Minas Gerais é um terreno muito promissor, né? Porque além das cidades serem, na maioria das vezes, cidades do interior aqui de Minas são cidades pequenas, né? Então tem muita facilidade, assim, né, de formar um grupo muito sólido, né? E, assim, é um estado bastante católico também, né? Então assim, é bastante promissor. E aqui em Minas, especificamente, que tem os maiores projetos de expansão, né, do movimento, que é justamente esse mesmo nome que a gente dá, né, para um local que está começando ali o movimento, a expansão. Então, Belo Horizonte era expansão, né, em 2023, 2024, esse ano, final de 2025, que virou setor. Até então era expansão. E aí a gente tem os projetos de expansão aqui em Minas, né? Ipatinga, que está muito próximo de acontecer mesmo. Ipatinga a gente tem. Divinópolis surgiu recentemente, inclusive, a demanda da expansão de lá. A gente também tem projetos de expansão em Varginha e Três Corações, né? Acho que aqui em Minas são esses. Tem também no Triângulo, mas no Triângulo, acho que é Uberlândia. Só que para Uberlândia, por questão de É logística, outra regional. a gente vai deixar para outra São Paulo. regional. Não, para o regional de Brasília.
Eu nem sei o número deles. Pessoal de também Brasília, não porque vou pra saber eles o é mais nome. perto. É. Porque pra gente é, tipo, ia ficar muito, muito difícil. Porque é a gente que vai até eles, entendeu? Eles, muitas vezes, assim, no caso dessas expansões que eu comentei, a demanda veio de lá. Então, assim, pessoas que ficaram sabendo, tem JNS lá em Belo Horizonte, né, ou em outro lugar, né, e são lugares que têm a ANS muito consolidada, né, que acaba que a ANS puxa muito isso, né. Uhum. Então, assim, geralmente são casais da ANS que acabam, que descobrem a JNS e tem esse veio mais pro jovem, né, do carisma, né, de movimento de jovem, e busca trazer JNS para lá. Então, todas essas cidades, Ipatinga, né, Viçosa, Divinópolis, vieram de demanda dos casais, né, de querer levar um movimento para lá. A E- Viçosa A Viçosa também. Viçosa não, Não, mas É, Viçosa eu fiquei- seria ótimo. tá porque lá novo, também não tá tem. Porque lá, É muita gente. principalmente a renovação carismática é muito Uhum. forte lá. Né? É. Lá eles têm um. Você fala Vargem, falei isso. Viçosa tem um evento de Às carnaval vezes, lá. Maria. É, eu fala acho com que vocês. profetizou, É, né? Viçosa. Não sei se você sabe, mas lá em Viçosa tem um evento de carnaval que chama Seara. Olha, não Não sei. É um retiro de carnaval da Igreja Católica que acontece há muitos anos. Pra você ter uma ideia, eu participei do Seara lá em 94, 95, 96, depois voltei em 2004, 2005, 2006. Ó, que legal. Ó, Depois voltei em 2014, 2015, 2016. Aí já foi com ela, a gente já tava casado. Aham. Que ela tem família lá, inclusive. Tinha, né? Uhum. Que a tia dela tá mudando. Ainda tá lá, né? E a última vez que a gente foi, o nosso filho Lucas, de 8 anos, ele tava com quantos anos? 4, 5. Não, ele participou do Cearinho. Então, ele tava com quantos Uhum. anos? Que a Clara também participou, né? Então a Clara eu acho que tava com 3 e ele com 6. Não, a né? gente foi Ou recente. ela com 4 e ele com 7. Não, 4 e Não lembro. 7. É Eu ano sei que passado. foi ano passado? Não lembro. Eu sei que o último que a gente foi, os dois, tanto o Lucas quanto a Clara, participaram do Cearinha. Porque você tem o Seara, que é para todo o público, jovem e adulto, né? Uhum. E o Cearinha para as crianças. Que aí as crianças têm atividades. lá Foi em que 2013, foi antes de eu ter a Giovana. Conhece a Giovana? Né? Não 13 lembro. não, né? É 2023, Errei por 10. Isso. Não, a Giovana acho que tava no carrinho, tava não. A Giovana tava no carrinho. Você já tinha tido a Giovana. É A verdade. Giovana era 2024, pequenininha. foi Foi 2024, isso mesmo. bora Ano pra passado. Viçosa, gente. Aí, ó. Um evento muito forte, Uhum. muito grande, assim, reúne muitas pessoas e a gente do Brasil inteiro. Brasil que vai. inteiro? Ó, que legal. Uhum. Ó, pra você ter uma ideia, eles têm dentro da Universidade de Viçosa, aí tem um espaço lá, um galpão mesmo grande lá de Viçosa. Na época, quando começou, era dentro do ginásio. Uhum. Aí cresceu demais, saiu do ginásio e foi para esse espaço. Então, na parte da manhã, do domingo, da segunda e da terça, você tem seminários, que aí são vários temas, e aí você escolhe o tema que você quer fazer. Aí tem pessoal da comunidade Aliança de Misericórdia vai lá dar Toca de seminário, Assis. Toca de Assis vai lá dar seminário, pessoal da Pequena Via vai lá dar seminário. Que legal. São vários seminários muito legais. E à tarde você tem as pregações. E quem não quer participar do seminário, de manhã tem pregação também no ginásio, no plenário, né? Uhum. E todo dia tem missa, sabe? E aí no último dia, as crianças do Cearinha entram na missa. Sabe? Que fofura! Muito E o bom. Lucas e a Clara adoraram. Tanto que esse ano, quando chegou no carnaval desse ano, o Lucas falou, não, eu quero ir pro Cearinha, eu quero ir pro Cearinha. Que graça. Pra gente ir. Aí, ó. É uma cidade muito promissora. É. Legal demais. Porque o movimento católico lá é muito forte. Sim, Legal. muito bom. Viçosa é muito forte. Sim. Nossa, e assim, acaba que a gente já teve outras equipes aqui em Minas, em cidades universitárias, tipo Lavras e Alfenas, teve equipes. E assim, tem um lado bom, assim, né, que tem muito jovem, mas também tem um lado ruim, porque quando forma vai embora. Então, Entendi. É, a Isso aí que é um rotatividade problema é. Porque Isso é esses verdade. lugares foram lugares que tiveram equipes, mas que acabaram muito rápido, porque o pessoal formou e voltaram para suas cidades. Mas olha só, não o problema da cidade universitária, porque eu falo assim, o movimento católico de Viçosa De é muito Viçosa forte, mesmo, né? da cidade, Uhum. entendeu? Sim. Então tem grupos de orações muito fortes, muito grandes, renovação carismática. Uhum. Tanto que quem organiza o evento lá, todos esses anos, é a RCC de Viçosa. Ah, Então a cidade tem gente Tem. para participar. Entendi, Não legal. só
Não só os Os universitários. universitários, fala o pessoal É. morador da cidade mesmo. Ah, que bom. É alguma coisa. Sim. bastante Pois é, quem sabe um novo projeto aí, né? Vou botar um pra ir lá pra falar assim, você vai ser JNE? É, Na verdade, a gente tem que pedir pro podcast todo mundo colocar aqui embaixo qual cidade. É, vocês têm qual que ir. cidade. Qual Exatamente. cidade que precisa a JNS chegar. Exatamente. Pois é. A E gente- a demanda vem do pessoal mesmo, assim. Né? E o pessoal da ENS, toda a ENS sabe que existe a EJNS? Pior que não. Não, infelizmente. É o que a gente tenta fazer ao máximo aqui em BH, né? Sempre quando tem algum evento dos casais, seja missa, seja peregrinação, a gente sempre tenta estar junto para mostrar, oi, a gente existe. O ENS, como um movimento muito antigo, Uhum. isso aí já está espalhado e pulverizado no Brasil inteiro, qualquer Sim. cidade que tem ENS. A EJNS é porque tem uma diferença grande, assim, né? Que a ANS é um movimento constante. Você entra e fica pra vida toda. Né? Você vai até morrer. A EJNS é um movimento, né, que é... Até casar. Não, e assim, é um movimento bem... como é que fala, gente? Sazonal. Grande rotatividade. Tem muita mesmo. rotatividade. Então, assim, tem hora que ele vai estar muito cheio, muita gente participando da JNS. Aí a pessoa começa. Aí é outro caso, aí sai. Aí um muda de cidade, aí sai. Aí o outro, não quero mais, sai. Vai pro seminário. Vai pro seminário, sai. Então, assim, aí e você tem que estar sempre colocando gente toda hora. Porque, assim, é muita rotatividade. Então, Bem dinâmico, é né? bem Isso. dinâmico. Então, assim, isso já aconteceu em várias cidades. Belo Horizonte é um exemplo, né? Já teve, acabou e depois voltou. São Paulo também, já teve, acabou, voltou. Então, assim, isso é comum por causa dessa sazonalidade que tem. Por ser jovens mesmo, né? Jovem é muito Mas eu acho que hoje, constante. assim, é interessante a gente aproveitar, até porque hoje a gente tem vivendo, graças a Deus, principalmente aqui no Brasil, um reavivamento muito grande das pessoas de volta para a Igreja Católica. Uhum, Sim, graças a Deus. Graças a Deus, as pessoas estão buscando de volta a igreja Sim, e buscando exato. de volta a Igreja Católica. Sim, Então a gente aproveitar esse momento até para ter coisas Exato. para as pessoas Exato. fazerem, né? E a ANS, querendo ou não, são os casais. Uhum. Que seja um ou dois, mas tem filho. Sim. Exato. Então, se a ANS sabe da EJNS, é a hora dos pais procurar com o filho que tá lá querendo ficar só na cachaçada. Vamos, meu querido, vamos acordar Exatamente. pra vida aqui, ó. Exato. É um negócio... E é um jeito de você trazer a pessoa de volta pra Exato, igreja. e Exato. manter ele nessa fase que a gente Porque falou que é é o tão que a gente- crítica. Exatamente. Porque hoje você tá na faculdade, né? Aham, O eu Felipe tô. falou que Uhum. você até teria aula hoje que você não teve aula. Mas você tá bem como que é? Você estuda onde? Na UFMG. Pois é. Mas deixa eu falar a verdade. É. Eu estudei numa faculdade que é católica, né? Mas Tá a vendo? Fala que Prova. é, né? Não, mas não é essa que vocês estão pensando. Ah, não. É, Tá bom. eu acho que é até menos, assim, no final das contas. Nossa! Mas o curso dela é o curso mais católico que existe. Sim, porque gente, no curso graças dela, a Qual Deus. curso você Tem- faz? Odontologia. Não, a odonto da FMG, porque o tanto de gente da faculdade dela, né, de odontologia, que é católico e que participa da JNS também. Gente, Pois é, mas você vai andando pela Federal, dá desespero. Cara. Dá É. do lado da É muito. caraca. Eu, assim, dou graças a Deus que o odonto tá meio afastada, porque. Pois é. Você estudou? Eu estudei na Dom Helder. Você conhece a Dom Helder? Também pelo nome, né? Não podia. Não, Tem muita coisa. Não. Mas enfim, o que eu acho legal desse. Infelizmente. Vamos. Somos obrigados. Você já viu a faculdade católica que não tem uma capelinha? Mas vamos mudar isso. Vamos. Equipe Eu jovem. imagino. Mas Tenho assim- certeza que não tem. Tem grupo católico, mas tem grupo evangélico. Mas assim, o que eu acho legal, porque é importante difundir o grupo, assim, Uhum. a gente estuda muito a formação dos nossos filhos, né? Como ser pais melhores. O podcast a gente já gravou vários vídeos falando disso. E assim, chega um momento que os pais, eles não têm mais os filhos nas mãos. É exatamente esse momento. Depois dos, assim, os 16 a gente lá em casa fala que enquanto morar em casa, dependendo da nossa renda, ele vai ser nosso. Mas assim, é um momento que ele toma a própria decisão. A gente sabe quando ele vai ter 16, como é que vai ser. A gente sabe como é que vai ser. Porque a gente já tem 16. Né? Exato. Já Exatamente. sabe como são Mas as assim, é um momento que a gente. Nós não somos mais referências. Na verdade, às vezes,
Eles querem ir contra a nossa Exato. referência. Eles vão olhar assim, Essa meus idade pais é a fazem idade isso, que não você quero vai fazer fazer, isso, eu quero quero fazer o ser o contrário. oposto. Não Exato. Exatamente. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, nós dois, como pais, assim, educadores de 3 crianças, que a gente precisa colocar nosso filho com pessoas de influências que vão levar a Deus, à santidade, Sim, e sim. passar por esse momento, que é o momento de decisão, de carreira, de vida, de vocação, com boas pessoas para estar ao lado delas. Sim. E assim, e o movimento tem tudo para isso, né? Com certeza, tem totalmente. E é igual eu, assim, falando, voltando um pouquinho na minha história, assim, né, que eu falo de conversão, né? Porque minha família é católica e tudo, assim, não era praticante, né? E tanto é que eu não fiz a crisma, nem nada, né? E assim, missa, quando eu ia era tipo uma vez no ano, né? Natal, então, sei lá, uma vez dava lá. Porque, assim, a gente tinha o almoço de domingo, né? Na casa da minha avó. Aí, às vezes, tipo assim, vamos na missa. Tipo, minha avó mora muito pertinho da Paz, ali na rua de baixo do Via Férrea, na Coronel Leire Santos. E aí, assim, vamos na missa. Aí ia na missa, né? E, assim, mas muito raro. E assim, algo que é muito engraçado, assim, é que eu acho que o ponto-chave de virada, assim, tanto para mim como para minha mãe, né? E que acabou que arrastou o pessoal da minha família, assim, né? Foi um acidente que um tio meu teve indo para Aparecida, fazendo romaria, que ele foi atropelado. Que foi que eu considero como minha virada de chave, por incrível que pareça. Algo que seria para assim, pra você desvirtuar completamente, né? Tipo, pô, Deus não existe. Pô, o que é isso? A pessoa tá fazendo a romaria para Aparecida, é atropelada e fica em estado vegetativo, que é o caso do meu tio, né? Assim, que Deus é esse? E foi justamente o contrário, para mim e para minha mãe também, né? Porque foi através daí que aí começou, né? Assim, a pessoa que não, sei lá, não rezava nada, né? Não tinha um contato com a religião nenhuma. Foi na época da pandemia, eu fazia faculdade, estava em AD e ali começou ali as correntes de oração, né? Fazer novena de São Judas, que esse meu tio era devoto, né, de São Judas, e meu pai também gosta muito de São Judas, aí começou novena de São Judas, aí na época minha mãe começou a ver muito missa da Aparecida na televisão, ela chamava a gente pra gente ver, e aí no começo até ia assim, não queria ir não, mas assim, considerando a situação do meu tio, eu vou lá rezar por ele, tudo. Aí eu ficava lá, e aí foi, assim, foi a sementinha que foi plantando, foi crescendo, né, e aí eu acho que a virada de chave total, porque eu não conhecia nada da igreja, assim, né, de jovens da igreja, minha referência de igreja eram as velhinhas lá da Paz e as velhinhas da Piedade, né, então assim, era algo assim, pô, isso aqui, a igreja católica é coisa de velho, né, pô, não tem jovem. Tanto é que isso infelizmente acontece muito. Pessoas às vezes se interessam pela Igreja Católica, mas vê as referências, assim, só o pessoal velho, né? Que o pessoal né, sei lá, do texto Texto dos homens Pois e Nossa Senhora. É, Nossa Senhora não, é. Da. ICC, não? Do- Sim, eu também não sei o nome. Gente, esqueci quanto foge o nome assim. Do Sei, Sagrado Coração de Jesus lá, do negócio vermelho, né? Verdade. Esqueci sim, também sim. o nome. Mas Vou enfim, lembrar, as mas é, pessoal, senhorinhas. que é as senhorinhas do coisinha e o texto dos homens. Exatamente. E aí, assim, e querendo ou não, o evangélico, né? Ele, por ser algo mais recente aqui na história do Brasil, né? Acaba que. E tem muito jovem também, né? E é mais apelativo, né? Então chama muita atenção do jovem. Então o jovem acaba que vai indo pro lado evangélico. Tanto é que Não, eu nunca cogitei ir pro lado evangélico. Mas eu consumia muito conteúdo de pessoas evangélicas porque eu não conhecia nada de católica, assim, né? Tipo, referência católica da minha idade, referência católica, tipo, pessoa mais jovem, né? E fazendo conteúdo. E aí, a virada de chave, assim, principal pra mim, não sei se você conhece o Guilherme Freire. E aí eu consumi no conteúdo dele. E Foi assim, por ele que eu descobri que o cara colocou o estetoscópio no manto de no Guadalupe. manto, É mesmo? olha. Eu assisti o Inteligência Limitada essa semana. Aham. Foi o Guilherme Freire contra 20 ateus. eu vi isso aí, Foi mas lá eu não que ele assisti. Muito assisti. bom. Muito É bom. mesmo? Nossa. Eu sou matriculado em Filosofia do Zero. Eu também. Mas, ó, ele é espetacular, né, cara? E assim, foi assistindo o conteúdo dele,
tipo assim, totalmente desprevenido, porque era um tema sobre golpe da República, né? Um tema assim, isso foi em 2022, eu acho. Assim, não tem nada a ver com a Igreja Católica. E assim, eu vendo ele, assim, muito inteligente, pessoa muito culta, né? Sabe muito das coisas. Aí ele me solta assim, ah, não sei o quê, que eu sou católico. Aí eu assim, ué, um católico, tipo, desse... Inteligente. Inteligente. Um católico inteligente. Só pensei que falta Dom Helder. E a minha referência também, porque assim, querendo ou não, as velhinhas são muito piedosas, mas elas não entendem muito não entendem nada. Doutrina. E aí Elas não foram catequizadas. não foram catequizadas, Nossa exatamente. catequese, realmente, ela é falha. Exatamente. E aí eu conheci o Guilherme Freire, assim, pessoa inteligente, culta e católica, né? Falando, tipo, maravilhas sobre a igreja. Eu falei assim, olha, então o negócio tá bom. Então, e aí ele cita nesse vídeo Padre Paulo Ricardo. E aí o resto é história. Acabou. Aí eu fui atrás do Padre Completou. Aí, fechou. O nosso tempo, gente, tá super corrido. Meu Tinha Deus do céu. milhões de perguntas pra Olha. fazer, mas acho que não vai dar. E o mais importante é falar quem tem os pais, os jovens que se interessarem, como fazer para encontrar vocês, assim. Isso, a gente tem o nosso Instagram, que é @ejnsbh. E aí vocês podem mandar uma mensagem lá no direct, quem tiver interesse em conhecer. Primeiro, a gente faz uma reunião, que a gente chama de reunião informativa, que a gente se reúne provavelmente em uma sala de alguma igreja, para poder explicar mais a fundo como que funciona o movimento. Então, a pessoa... A partir dela se inscrevendo, ela não vai já entrar no movimento, sabe? Ela vai estar se inscrevendo para essa reunião informativa. Aí, a partir disso, ela vai conhecer de forma mais profunda, e aí depois vai discernir, olha, gostei do que eu vi, não gostei do que eu vi, para aí, de fato, se inscrever no movimento. Aí a gente se encontra pessoalmente antes. Aí é só entrar lá no @jnsbh e mandar uma mensagem pra gente no direct. Seja você de BH, seja de Exato. Lagoa Santa, principalmente, que a gente está querendo formar uma equipe lá em Lagoa Santa. Ou seja, qualquer lugar do Brasil também, só mandar um direct que a gente pode, se não for daqui de BH, a gente indica outro Instagram para você entrar em contato. E eu acho que é algo que uma mensagem que é muito importante para as pessoas assim, né, que podem estar querendo conhecer mais JNS, não é um movimento de Aue, assim, podemos assim dizer, né? É um movimento de formação e crescimento espiritual. É para quem quer viver a santidade, quem está buscando a santidade mesmo. Então, tanto é que a gente tem os nossos temários, que são temas muito específicos e relevantes, né? Que são justamente para a formação do jovem. Então, um exemplo que eu gosto de dar também é igual tem os castelos, né? As moradas de Santa Teresa. Então, assim, a JNS é para você ir subindo nas moradas, né? Então, assim, tem movimentos. E não é um movimento que é contrário a outro movimento, né? Um não impede você de participar da JNS. Então, acontece muito de pessoas que acabam que são do EJC, por exemplo, falam assim, mas eu já sou do EJC. São movimentos que são, na verdade, complementares. Porque o EJC é um movimento de entrada, né, de pessoa na vida da igreja, e a JNS é um movimento de aprofundamento. Então, assim, são carismas diferentes e são carismas complementares, e assim como outros movimentos também. E tem especificidades da EJNS que você não vai achar em outros movimentos, né, da Igreja Católica. É um movimento realmente de crescimento espiritual e de busca da santidade. Eu queria fazer uma pergunta, eu não estou podendo por causa do tempo, mas assim, como hoje o dia é mariano, a gente não pode perder a oportunidade de falar a importância de Nossa Senhora para o movimento de vocês, assim. Qual que é a relevância, o que ela conduz, por que a equipe de Nossa Senhora, e não, por exemplo, a equipe de Cristo, entendeu? Sim. O movimento ele é cristocêntrico, claro, mas sendo de Nossa Senhora, é importante a gente entender que Nossa Senhora é a nossa estrada mesmo para o céu, é o caminho mais seguro para a gente chegar até Jesus. Então, a gente estando no movimento e sendo de Nossa Senhora de fato, a gente aumenta a nossa devoção cada dia mais por ela. Então, é a gente entender que assim, estou passando alguma dificuldade, estou com dúvida na minha fé, recorre a Nossa Senhora que assim, ela atende de fato. Então, o movimento nos ajuda a isso, a aumentar a nossa devoção a ela e o amor também, né? Ela é a mãe do Nosso Senhor, a mãe do nosso Deus. Então, isso é uma parte realmente muito bonita do movimento. É o movimento da escola de Maria, né? De santidade, de chegar até Jesus. E eu gosto muito da uma charge, eu acho que a JNS também, trazendo nessa devoção para Nossa Senhora, é uma charge, não sei se vocês já viram, que é a Nossa Senhora com o terço assim jogando e o pessoal subindo pro céu, Sim. assim. Não vi. Essa é acho que já vi. sensacional. Aí é tipo, São Pedro fala assim, Jesus,
que ela tá fazendo? Já vi. Aí eu assim, deixa ela, Pedro. Eu sou o pé da porta do céu e ela puxando o pessoal. Ela puxando o pelos pessoal, pulsos. assim, com um terço. Então, assim, a Nossa Senhora é através dela que a salvação veio ao mundo, né? Nossa maior intercessora, um exemplo de santidade que a gente tem. Então, Sim, a gente sempre se espelha nela, né? Questão de virtudes, de comportamento, de vivência de vida. nós temos um momento específico Na nossa das reunião. reuniões que é voltado à Nossa Senhora, o momento da Maria. Sim, no momento da Maria. Muito bom. Legal. Olha, muito obrigado. Não acredito que Viviana. acabou. Nossa. Tinha tanta coisa pra falar, Mas gente. tem que fazer um recado ainda, que sempre eu penso. Não, Tem e que fazer um você vê que recado. ela é muito mais serene e, tipo, comprometida com o tema, porque ela falou só de JNS, eu tava falando de Guilherme Freire. Isso é certo, tem que levar, Tô né? falando da minha conversão. Isso. Ai, Mas foi incrível, foi Foi maravilhoso. mesmo, Nossa, foi maravilhoso. foi muito especial. Mas não precisa de ser o último, a gente pode fazer novos. Claro, né? parte Esses 2. novos, É parte 2. Falar Com mais certeza. do movimento. Assim, até para talvez agendas, né, do ano que vem, a gente pode. Não, mas a gente vai marcar mais vezes. claro, Com certeza. Sim, sim. Mas o que eu queria pedir para vocês eu sempre peço, né, fazer um recado, mas dessa vez específico para os jovens, de convite mesmo, para enfrentar o mundo. Acho que não só participar do movimento, mas dar uma palavra de consolo e um sopro de esperança que existem pessoas que estão dispostas a nadar contra a corrente como vocês estão fazendo. Então podem dar o recado. Oi, jovens, então, como a gente já conversou aqui, seguir a unidade de vida, nadar contra a maré, que esse mundo louco nosso diz, né, pra gente não fazer, é muito difícil, mas queria dizer que você não está sozinho, tem um tanto de equipe aqui em BH e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para poder falar a verdade, que quer ir pro céu, sabe? E assim, você é super bem-vindo a estar no céu. Jesus chama a todos, independente da fase de vida que você tá, né? Você pode estar caindo em vários pecados, pode estar em vários vícios, sem como a gente está também, né? Assim, é uma luta constante, claro, mas Jesus é misericordioso e assim, chama a todos. Então, venha para as equipes, entender mais um pouquinho, receber formação, tirar todas as suas dúvidas, você sempre será muito bem-vindo. E você que é jovem, incrível, você que é jovem, Muito você está com uma inquietação no coração, né? Todo jovem tem um coração, o coração não tá quieto. O jovem, ele tá buscando a verdade, né? E a gente sabe que a verdade é Cristo. JNS é o caminho para você se aprofundar nessa verdade, você buscar cada vez conhecer mais essa verdade, né? Através dos nossos estudos, né? Dos temas que a gente tem, através das amizades que a gente forma principalmente, né? E participe da JNS, que você vai se encantar com o movimento que vai te levar para o céu. Então, acho que esse é o principal recado que a gente pode deixar aqui. Muito bom. Lindo, foi lindo. Gente, muito obrigado mesmo. E até vocês, terem gente. vindo aqui. A gente vai marcar às vezes, com certeza. Tá bom? Gente, a gente está terminando mais um episódio do nosso Dádiva Cast. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para vocês receberem todas as notificações de tudo de novo que tiver no nosso canal. Compartilhem este episódio, vocês viram uma maravilha que foi. Compartilhem com o máximo de pessoas possível para que a gente consiga chegar ao coração de todos os jovens dessa Belo Horizonte, né, que sabe de todo o Brasil. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação.